Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje a gente vai falar sobre um tema que, olha, gera bastante curiosidade e até algumas discussões por aí: sexo oral e a Bíblia. Isso mesmo, você não ouviu errado. A gente vai explorar o que as Escrituras têm a dizer sobre esse assunto que, para muita gente, ainda é um verdadeiro tabu. Você já se perguntou o que a Bíblia diz sobre práticas sexuais específicas, como o sexo oral? Será que tem algo escrito diretamente ou precisamos fazer uma interpretação mais detalhada? Fica comigo até o final, porque hoje vamos abordar isso de forma direta e sem rodeios, para esclarecer todas essas dúvidas. Agora, antes de mais nada, eu quero deixar bem claro que a nossa intenção aqui é trazer um bate-papo leve, descontraído, mas ao mesmo tempo profundo e respeitoso, sempre baseado nas Escrituras. Não estamos aqui para julgar ninguém, e sim para refletir juntos sobre o que a Bíblia pode nos ensinar sobre esse tema, que é tão presente na vida de todos nós, mas que nem sempre é discutido abertamente. Então, já aproveita para dar aquele like no vídeo, você sabe que isso ajuda muito a gente. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí, ativa as notificações para não perder nenhum conteúdo que a gente traz por aqui. E agora, sem mais delongas, vamos mergulhar de cabeça nesse tema tão intrigante e entender o que a Bíblia realmente diz sobre o sexo oral. Bora lá! Para começar, vamos deixar claro o seguinte: a Bíblia é um conjunto de livros que foram escritos há milhares de anos, em contextos históricos, culturais e sociais bem diferentes dos nossos dias de hoje. Isso significa que, quando falamos sobre temas como sexualidade, muitas vezes não vamos encontrar uma resposta direta ou literal na Bíblia. Não é como se existisse um capítulo intitulado Sexo Oral, lá em Gênesis, ou uma carta de Paulo especificamente sobre isso, né? Mas apesar disso, a Bíblia oferece muitos ensinamentos sobre a sexualidade de forma geral, e é daí que a gente pode tirar algumas interpretações para entender melhor como ela vê essas questões. Vamos começar com uma das passagens mais interessantes quando o assunto é a intimidade no casamento, que é o livro de Cânticos, também conhecido como Cantares de Salomão. Cânticos é um livro poético que celebra o amor e a intimidade entre um homem e uma mulher de forma bem aberta e até sensual, algo que muitas vezes surpreende as pessoas que pensam que a Bíblia só fala sobre sexo de maneira restrita. Em várias partes desse livro, encontramos descrições de carinho, desejo e prazer. Por exemplo, em Cânticos capítulo 7, versículos 7 e 8, lemos: A tua estatura é semelhante à palmeira, e os teus seios são como cachos de uvas. Eu disse: subirei à palmeira, pegarei nos seus ramos. Aqui temos uma imagem bem vívida de intimidade e desejo, onde o autor celebra a beleza do corpo da mulher e o prazer de estarem juntos. Embora o texto não mencione diretamente o sexo oral, ele claramente fala sobre a celebração do corpo e do prazer entre o casal. Agora, é interessante notar que em muitos círculos cristãos, o sexo é visto como uma dádiva de Deus, algo para ser desfrutado dentro dos limites do casamento. E essa visão inclui diversas formas de intimidade, desde que exista respeito e consentimento mútuo entre os cônjuges. Um exemplo disso é o que Paulo fala em sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, versículos 3 e 4, onde ele diz: O marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a sua esposa, e da mesma forma a esposa para com o seu marido. A esposa não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a esposa. Esses versículos têm sido interpretados por muitos estudiosos e líderes religiosos como uma indicação de que o casal deve buscar o prazer e a satisfação um do outro, o que poderia incluir, sim, o sexo oral, desde que dentro de um relacionamento amoroso e comprometido. Entretanto,
é importante a gente entender que diferentes tradições cristãs têm abordagens variadas quando se trata de temas sexuais. Em algumas tradições mais conservadoras, o sexo oral pode ser visto como algo moralmente questionável, especialmente se for praticado fora do contexto de um relacionamento conjugal amoroso e respeitoso. Essas tradições podem se basear em passagens como a de Romanos, capítulo 1, versículos 24 a 27, onde Paulo fala contra práticas sexuais que ele considera contrárias à natureza. No entanto, é importante notar que o contexto dessa passagem é muito mais amplo, tratando de comportamentos imorais de forma geral, e não necessariamente de uma prática sexual específica como o sexo oral. Por outro lado, em tradições cristãs mais liberais e progressistas, o sexo oral é visto como uma expressão natural de afeto e intimidade entre casais. A visão aqui é que desde que haja consentimento e que a prática esteja dentro dos limites de um casamento saudável, onde há amor e respeito mútuos, a forma como o casal escolhe expressar sua sexualidade é uma questão pessoal e privada. A Bíblia, nesse caso, é interpretada como focando mais nos princípios de amor, respeito e reciprocidade no relacionamento conjugal, do que em ditar regras rígidas sobre práticas sexuais específicas. Lembre-se, a interpretação da Bíblia pode variar bastante entre diferentes comunidades e líderes religiosos. Então, é sempre bom buscar orientação dentro do contexto da sua própria fé e conversar abertamente com seu parceiro ou parceira sobre o que é saudável e edificante para vocês dois. Então, pessoal, o que a gente pode concluir dessa conversa de hoje é que a Bíblia, de fato, não fala explicitamente sobre sexo oral, mas ela nos oferece muitos princípios importantes sobre amor, respeito e prazer dentro do casamento, que podem nos guiar na hora de entender como devemos nos comportar em relação a esse tema. Cada tradição cristã pode ter uma interpretação um pouco diferente, então é importante você entender o que faz sentido dentro do seu contexto de fé e do seu relacionamento. O mais importante é que haja sempre respeito, amor e consentimento em qualquer prática dentro de um relacionamento conjugal. E aí, o que você acha sobre o tema? Quero muito saber a sua opinião, então deixa aqui nos comentários o que você pensa sobre isso. E claro, se você tem alguma dúvida ou sugestão para próximos vídeos, manda pra gente. Vamos continuar essa conversa nos comentários, porque a ideia aqui é aprender e crescer juntos. E não se esqueça, se inscreva no canal, curta o vídeo e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo novo que a gente traz por aqui. Muito obrigado por assistir até aqui. É sempre um prazer ter a companhia de vocês. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais.